Boa noite, estamos ao vivo e a cores. Obrigado a você pela companhia, com a assistência técnica do meu amigo Lucas Braga, o corintiano, a direção do Fernando Mauro. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques do portal de notícia guarulhosemdestaque.com.br. Na tela, operação da Prefeitura fecha comércios e dispersa a aglomeração no fim de semana. Guarulhos terá vacinação contra a gripe em 20 unidades nesta terça-feira. E tem mais. Guarulhos arrecada 6 toneladas de alimento. Prefeitura intensifica a higienização por toda a cidade. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal guarulhosemdestaque.com.br. Hoje eu recebo um amigo de muito tempo. Amigo, esse é amigo do... Não tem aquela coisa que você fala? Que o amigo você conta os dedos? Esse faz parte, né? Porque a amizade é algo que você constrói ao longo do tempo. Por que eu faço questão de falar isso? Conheço o Dr. José Carlos Maluoca há mais de 20 anos. E sempre manteve uma postura com seus amigos de forma correta, respeitosa. E nunca ouvi dizer que ele mantivesse um relacionamento com qualquer colega, com qualquer profissional, não faz de conta. Sempre a postura séria. É por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui para falar, entre outras coisas, de relacionamento, de ódio, porque ele vai contar para você qual é a sua especialidade. Boa noite, doutor José Carlos Maluoca. Boa noite, Geraldo. Para mim é um prazer estar aqui com você. A recíproca é verdadeira. Obrigado. A gente tem uma amizade e eu acho que amizade é uma coisa que se constrói, se conquista. E verdade. E não se compra. Verdade. E nós conseguimos construir isso juntos. E manter, que eu acho que o mais difícil da amizade é manter. Perfeito. É manter a amizade de respeito, né? Doutor, hoje, você liga a televisão, em qualquer canal, o assunto é pandemia. E hoje, os canais abertos e fechados mostraram o retrato falado dos países de primeiro mundo. Estados Unidos lidera. Hoje, os hospitais americanos não têm mais espaço. Aí depois vem China, Inglaterra. O primeiro-ministro da Inglaterra está com o coronavírus. E graças ao nosso bom Deus, o Brasil ainda está ali. Dizem que a curva não chegou, mas eu espero em Deus, eu acredito em Deus, não estou aqui, respeito a sua religião, mas estou falando no dono do mundo, né? Eu creio que não vai afetar o país, eu acredito nisso. Mas algo que preocupa muita gente é o relacionamento. O doutor José Carlos Maluoca, ele cuida de muita gente em Guarulhos. Você só esqueceu de falar da sua especialidade. Otorrino. Tá tendo muito ódio, doutor, essa coisa de pandemia, fica em casa, tá tendo muito ódio? Como você falou da minha especialidade, otorrino foi a especialidade que mais se contaminou no mundo todo, dentro da área médica. E nós temos percebido isso, inclusive entre os nossos colegas médicos, que eu brinco, nós temos o nosso político de estimação. E fica uma briga, um ódio tão grande que não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que, primeira coisa, nós temos que nos conscientizar que nós estamos numa guerra. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial. E numa guerra, você não fica escolhendo um partido A, um candidato B, um político A, um político B. É como se fosse a seleção brasileira. Quando a seleção brasileira vai jogar, Geraldo, você não fica torcendo para o goleiro do Palmeiras tomar um frango. Com certeza. Você não fica esperando o atacante perder um pênalti. Sim. Só porque ele joga no Corinthians. Sim. Então, acho que nós estamos nesse ponto. Então, eu vejo que esse ódio, essas fake news de uma droga que vai funcionar, que está se escondendo, que tal colega não fala que tomou a medicação... Tudo isso eu acho que é muito mal para o país, faz muito mal para o país. Eu acho que o ódio, infelizmente, domina, como nós estamos no espaço virtual, que a pessoa não olha no olho, então é fácil falar mal. Mas eu acho que isso daí vai mudar. Eu acho que nós vamos
passando essa pandemia, vamos ressignificar muita coisa. Muita coisa que era importante para nós, vão deixar de ser importante. E muitas coisas que nós não valorizávamos, e vamos valorizar. Uma coisa assim, simples, básica, eu acho que o pessoal lá de casa vai perceber. Ah, aquela camisa, aquela roupa lá, eu vou usar só no momento especial. Use agora. Ah, aquele meu amigo que eu não falava há muito tempo para ele. Liga para ele. Ah, aquele meu parente que eu briguei com ele, não vou falar mais. Liga para ele, pede perdão. É o momento de a gente ressignificar. E eu acho que também vai chegar, não chegou ainda no Brasil, chegaram nos outros países, mas vai chegar com certeza, a ciência mostra isso, todos os indicativos científicos mostram que essa doença vai chegar no Brasil. Mas agora nós temos que estar preparados para isso. Não adianta falar agora, é como no Titanic. Me fez lembrar uma história no Titanic. O Titanic, o cara vai falar, o Titanic estava afundando e o comandante fala assim, não, vamos terminar o jantar. Bateu um iceberg, vão terminar o jantar. As pessoas brincavam com gelo no convés. E depois que o navio está afundando, as pessoas falam assim, não vou entrar naquele navio lá porque tem um cara que eu não gosto. Eu acho que agora é o momento da gente se abraçar, de se unir, porque a coisa vai ficar muito feia, Geraldo. Agora, doutor José Carlos Maruoca, você acha que houve falhas na comunicação, no enfrentamento? Por quê? Vejamos. Nós estamos num país onde se prega muito 4G, 5G. Hoje, todos os celulares fazem qualquer coisa. E o enfrentamento do problema é que nos criou uma narrativa nacional, podemos assim dizer? Bom, é que tudo que aconteceu na China, a gente não pode levar muito em consideração. Sim. Agora a gente vê assim, no mundo ocidental o que ocorreu. Então a gente se baseia no que aconteceu na Espanha, na Itália, principalmente na Itália, e agora nos Estados Unidos. Hoje em dia tem assim, quando a gente fala em tecnologia, você pega o seu celular, pelas antenas você sabe onde você está. Sim. Então é muito fácil isso. Mas assim, que eu sempre digo, depois que os números da Mega Sena aparecem, eu falo assim, pô, que fácil. Pô, como é que são os números fáceis? Porque eu não joguei esses números. Mas é uma doença nova, que a gente sabe pouco sobre ela, e com isso fica muito difícil a gente falar, olha, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Mas o correto mesmo é você segurar, você diminuir, a todos ficarem em casa, para podermos ter um melhor atendimento. Um exemplo muito claro disso, Geraldo, agora, vai ter o feriado, que nós estamos em casa. Mas o ano passado, se todo mundo pega a estrada no mesmo tempo, fica congestionado, a gente fica parado. Sim. Mas se cada um pegar num horário, o nosso sistema de saúde vai conseguir segurar isso. Porque o nosso sistema de saúde já está superlotado. Os hospitais, principalmente os hospitais públicos, trabalham além da sua capacidade. Você acha que as outras doenças acabaram? Continuam. AVC, continua infarto, continua câncer, várias outras doenças degenerativas, elas estão nos hospitais. E agora vem uma doença que é diferente, que vem somar a elas. E uma doença extremamente contagiosa. Tanto é que no hospital, todo mundo conhece um hospital da rede Prevent Senior, o maior número de casos ali. Logicamente tem a população, mas também existia uma grande comunicação entre os pacientes. Estou falando com o especialista otorrino, Dr. José Carlos Maruoca, conhece muito bem desse assunto. Agora, é evidente que quando você fala de uma doença, de uma pandemia, né, que é no mundo inteiro, eu acho que depois de passado este episódio, algumas manias, né, talvez elas melhorem. Por exemplo, hoje, o álcool gel foi tão valorizado agora, mas por que antes algumas doenças transmissíveis, você que tem alergia a alguma coisa, né? Você tem o hábito de não passar o álcool gel, você leva a mão nos olhos, você vai ficar com o olho coçando o tempo inteiro. Alguns hábitos, vamos assim melhorar o nosso vocabulário, doutor José Carlos Maruoca,
desta pandemia, alguns hábitos pertinentes, eles vão melhorar? Com certeza, Geraldo. Nós brasileiros tomamos muito banho, mas nós não lavamos muito as nossas mãos. Alguns hábitos que nós vamos assim adquirir. No Oriente, as pessoas, elas costumam usar máscaras, mas essa máscara não é para ela não pegar a doença, é para ela não, quando a pessoa está gripada, ela usa máscara para não transmitir a doença. Aqui no Brasil, nós vamos ter que usar máscaras. Todo mundo vai usar máscara, mas a máscara é para a pessoa não contaminar o próximo. Por quê? Essas máscaras que nós vamos produzir em casa, as máscaras de pano, essas máscaras laváveis, elas vão ser utilizadas para diminuir a proliferação, porque a pessoa, ela está sadia, não apresenta os sintomas, mas não é que ela não apresenta os sintomas, que ela não está doente ou não está transmitindo. Então as pessoas que se utilizam de um transporte público, ela tem que colocar a máscara não para se proteger, mas para ela não proliferar a doença. Então, acho que alguns hábitos que as pessoas estarem gripadas, elas vão, por educação, vão usar a máscara. E a máscara também serve, aqui no Brasil, exatamente isso que você falou, para evitar o contato no nariz, ou contato na boca, porque não é toda hora que a gente vai tocando, porque essa doença ela é transmitida por gotículas. Ela não está no ar. Ela não é uma doença que transmite pelo ar, e sim por contato dessas gotículas, desses fluidos. E nós estamos mantendo a distância adequada de 1,5 metro, né? Essa é a distância adequada. Agora, doutor José Carlos Maruoca, algo que o Lucas pega ônibus, né, Lucas? Todo dia você pega ônibus, não é isso? Todo dia, né? E algo que me chama a atenção, e as autoridades do país inteiro estão vendo isso, eu não consigo entender. Você sabe onde tem o foco da doença, né? Que é o transporte público, ônibus e metrô. Mas só agora as autoridades do país inteiro descobriram, por isso que eu falei na pergunta anterior, de hábitos pertinentes. Por que não continuar com esses hábitos, mesmo, e eu creio, após essa pandemia? Bom, transporte público é uma coisa que deveria ser muito valorizada. Nos países mais desenvolvidos, você dificilmente se utiliza do seu próprio carro. Aqui no Brasil, o carro é um bem, a pessoa tem o carro, parece que faz parte da família. Sim. Nos outros países, os carros, nos Estados Unidos, a garagem não é para colocar o carro, é para colocar suas coisas, o seu carro fica na rua. Sim. O carro é uma coisa de uso, mas aqui no Brasil nós temos esse sentimento. E por que isso? Porque as pessoas gostam, é um status ter o carro. Mas acho que nós devemos, por isso que eu estou falando, a gente vai ressignificar muita coisa. Não adianta ter um carro bom, não adianta ter 2 carros, não vai valer nada para você. Se você ficar doente, se você morrer, não vai valer nada. E hoje em dia todo mundo está com esse medo de morrer. Talvez agora poucos tenham essa consciência, mas quando chegar o grande pico, todo mundo vai ficar. Porque nós temos no hospital a visão de que não é só o pessoal mais idoso que está internando. A grande maioria é dos 35 ao 45. Esse é o maior número. É o maior número. E também é uma coisa que a gente tem que pensar também. Por que está demorando para chegar? Na minha opinião, essa doença veio do pessoal, uma classe social Que está vindo de fora para cá. Veio da Itália, foi esquiar nos Alpes franceses, sabe? Então, é esse pessoal que viajou. Foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, veio e trouxe a doença para cá. Então, nesse círculo, começou a transmitir essa doença. Por isso, os hospitais privados, eles ficaram lotados, eles estão lotados. E porque os nossos hospitais públicos ainda não estão começando a ficar lotados. Aí está a diferença, o time. Chegou a onda grande, muitos hospitais privados estão com a capacidade máxima. Estou conversando ao vivo com o médico otorrino, Dr. José Carlos Maruoca. Eu recebi agora a informação que o governo federal disponibiliza aplicativo do auxílio emergencial para cadastramento, né? Esse que você vai receber R$ 600.
O aplicativo do governo é auxilio.caixa.gov.br, tá? Não adianta você ir nas casas lotéricas. Não adianta, né? Tem muita gente nas casas lotéricas. Recomendo que você use o aplicativo do governo federal. Tudo bem? Não esquece isso. Agora, a gente sabe também, doutor, que o relacionamento familiar, muita gente que eu conheço, e você também deve conhecer, não tinha um relacionamento com a família em virtude do trabalho, com seus filhos. Eu conheci uma pessoa já falecida, era meu compadre, ele não gostava de trabalho. Trabalhava 12 horas por dia, não viu a sua filha crescer. E comprou um sítio. Quem ia no sítio? O compadre aqui. Porque a esposa e a filha não gostavam de usufruir desse benefício, porque entendiam elas que esse tipo de benefício não era saudável, porque ele não tinha tempo para a família. E agora, no Brasil, as pessoas, será que elas estão aproveitando esse tempo? Já ouvi dizer que em determinadas regiões as mulheres estão sendo agredidas. Você acha que são dois polos distintos, doutor José Carlos Maruoca, mas tem que ser analisados, né? O Brasil, ele é um continente. Existem vários segmentos, várias sociedades em cada parte do país. Mesmo aqui na nossa cidade, você percebe isso. Existe, falava isolamento social. O cara tem uma casa, um apartamento, ele faz o panelaço, faz o que for na varanda da casa dele, tem uma varanda gourmet, tem uma área, tem um quarto para um filho, um quarto para outro filho. Então, existem várias situações. Agora, imagine uma casa onde moram o pai, a mãe, o avô, a avó, 3 filhos, essa situação. Então, começa a ter essa atenção. Você pode, assim como o copo está meio cheio ou meio vazio. Você pode aproveitar esse momento que você está na sua casa, de você ressignificar muita coisa, de ver umas coisas diferentes, conquistar uma coisa diferente, entender melhor as coisas, entender melhor seu filho, entender melhor sua esposa, entender melhor os seus pais. Mas, por outro lado, se muitas pessoas não têm essa capacidade, e o egoísmo, Geraldo, o egoísmo faz com que essas pessoas não percebam o próximo. E quando não percebe o próximo, agride o próximo, não respeita o próximo, mesmo que o próximo seja a mulher dele. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que as pessoas não estão preparadas, muitas pessoas não estão preparadas para viver assim em sociedade. Porque eu vejo em alguns condomínios as pessoas não respeitam, querem ficar na quadra, eu pago o condomínio, eu vou ficar aqui. Então, existe muito disso. Eu acho que nós temos que modificar. Eu acho que o coletivo é muito mais importante do que o indivíduo. E quando nós conseguimos entender isso, de que você servir é melhor do que ser servido, sim, as coisas vão mudar. Olha, é agradável ouvir isso, porque muitas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem o seguinte: Geraldo, o maior problema da humanidade talvez seja a ganância e o ego. Você tem essa mesma visão? Perfeito, totalmente. Tá? Eu falei, por quê? Porque muitas vezes o problema está em frente, daqui do lado. Ele não quer enxergar, porque o ego e o orgulho não permitem enxergar. E essa doença vai mostrar isso. Quando essa doença chegar, a pessoa que ficar doente, ficar internada, chegar numa UTI, ela vai falar assim, pô, não adianta ser rico, não adianta ser pobre, não adianta ter orgulho, não adianta ter status, não adianta nada.
Nós somos todos iguais. Aproveita a vida. Aproveita a vida. E eu acho que, por isso que eu acho que muita gente vai ressignificar. As pessoas, pelo menos que eu tenho conversado, eu tenho acompanhado alguns pacientes que saem do hospital. Nós estamos fazendo um serviço assim, personalizado de acompanhamento desses pacientes pós-alta. E assim, e o carinho que eles demonstram agora, talvez eles não conseguiram ter demonstrado antes. Porque o maior, assim, a coisa mais importante da nossa vida é a nossa vida. E quando ela está em jogo, Geraldo, não é o seu carro, não é o seu cargo, não é assim, não é a roupa que você veste. Nada. O mais importante é a sua vida. Olha, a gente sempre discute, essa semana, por exemplo, eu conversei com uma advogada de direito familiar, disse, olha, eu tenho recebido no meu escritório, não agora, porque a justiça, o governo mandou fechar escritórios de advogados e de contabilidade também, mas ela falava que muitas vezes as pessoas chegavam no escritório dela, colocando a bolsa em cima da mesa para mostrar a marca da bolsa. Ou então o homem cruzava as pernas para mostrar o sapato que ele estava calçando ou a marca da camisa, né? Então, eu acho que o mais importante do que a marca do produto que você está vestindo ou calçando ou usando, o mais importante é a vida, o mais importante é o respeito pelo ser humano. Porque se você não tiver isso, nada vai adiantar. Porque no dia que você morrer, você não vai conseguir levar os sapatos do seu guarda-roupa, as roupas do seu guarda-roupa. Valorize o relacionamento, né, doutor Maruoca? Porque sem ele, as pessoas continuarão sendo simplesmente uma letra escrita no papel. Eu sempre digo, tem pessoas que são superficiais em coisas profundas e as outras são profundas em coisas superficiais. Verdade. Nós temos que pensar que o meu sangue vai salvar o seu sangue e o seu sangue pode salvar o meu sangue. Por isso nós somos todos iguais e todos iguais mesmo, independente de classe social, credo, religião, raça, time de futebol, nós somos todos iguais. Agora, partindo um pouquinho para a política nacional, vamos deixar local para depois. Antes de falar da nacional, eu li na revista Veja, que você também é assinante, o governo americano, Donald Trump, está concedendo 60 bilhões de dólares para a Boeing sanar a sua situação financeira. No Brasil, hoje, o governo, como disse aqui, lançou um aplicativo para aquelas pessoas que não têm condições, né, de baixa renda. Tem lá no site do governo federal, que não vou aqui agora detalhar, mas já tem um aplicativo que vai liberar R$600. A maneira como o governo federal determinou o fechamento, né, há um questionamento do fechamento horizontal, outro na vertical, é tanto tipo de fechamento, mas você como médico, o que foi feito hoje no Brasil para deixar abertos só bancos, casas lotéricas, matérias de condição, supermercados, farmácia, você acha que foi a maneira correta? Com certeza, o mundo todo, toda a comunidade médica, toda a ciência, diz que fazendo o isolamento social, nós vamos diminuir a procura por os hospitais. É como aquela história que eu falei do feriado, de cada um pegar um horário na estrada. Porque o sistema de saúde alemão, que é um dos melhores do mundo, você viu a letalidade baixa. Porque o sistema alemão de saúde alemão é superdimensionado. Sim. Eles passaram por uma guerra, eles perderam uma guerra e olha a potência que está. Agora, na Itália já foi diferente, na França é diferente, e o nosso modelo é como o desses países. Até o modelo americano, uma superpotência,
tem mais de 1.000 óbitos por dia. Meu Deus. Então, eu acho que assim, é muita pretensão achar que nós não vamos chegar nesse ponto. A ciência diz que nós vamos chegar nesse ponto. A comunidade médica diz que nós vamos chegar nesse ponto. Todos os algoritmos dizem que nós vamos chegar nesse ponto. Mas assim, só algumas pessoas que acham que talvez isso não aconteça. Que eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Porque eu quero que alguma droga seja eficaz. Porque nós temos várias drogas sendo utilizadas no mundo e com algum sucesso. E mesmo pacientes que não utilizaram, utilizaram de apoio, eles melhoraram. Então, assim, dizer qual que é melhor, qual que é pior, é muito difícil, Geraldo. Mas assim, nos Estados Unidos, com a capacidade toda deles, e vamos supor assim, que a cloroquina dê certo, eu torço imensamente para que isso dê resultados e que a gente possa utilizar aqui no Brasil para diminuir isso, porque vai diminuir o sofrimento de todos. Não estou torcendo para A, não estou torcendo para B, eu estou torcendo pelo meu país. Essa quarentena, doutor José Carlos Malloca, do governo do Estado, que prorrogou por mais 15 dias, está correto isso? Perfeito. Perfeito. Nós vamos ter o grande pico nas próximas semanas, Geraldo. E depois você veja essa nossa conversa daqui 3, 4 semanas. Porque hoje os hospitais os hospitais públicos têm vagas ainda. Mas você for no pronto atendimento, no pronto-socorro, está vazio, as pessoas estão com medo. Mas assim que começar a superlotação dos hospitais, nós vamos precisar de leitos, muitos leitos. Agora não adianta falar assim, olha, vai ter respirador. Não tem pessoa apta para manipular o respirador. Precisa de um técnico. Em matéria do UOL, que fala que o estudo projeta esgotamento de leitos de UTI já a partir da próxima semana. Exato. Porque o que acontece? Vamos fazer uma projeção simples. 90% da população vai ser infectada. Uma grande parte não vai ter nada. Mas uma parte vai precisar internar. Dessa parte que vai precisar da internação, a gente acredita que 30% vão precisar de uma internação hospitalar. Desses 30%, aproximadamente 50% vão precisar de uma hora ou outra ir para a UTI. A UTI não quer dizer que para o respirador. Mas quando ela for para a ventilação mecânica, ela vai ficar por um período. E esses que vão para a ventilação mecânica, a chance deles sair, pelos estudos, é de 50%. Então, é um volume muito grande por um período muito curto. Você acha que esse relacionamento... Até pensei que o Mandetta fosse sair ontem, né? Mas depois do que o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, se uniram a favor do ministro, que eu acho que seria uma mancada das mancadas, demitiu o ministro da Saúde. Qual é a culpa que o ministro tem, do Dr. José Carlos Malloca, em estar todos os dias falando para o povo brasileiro, passando o resumo de tudo que está acontecendo? Onde é que está o erro disso? É o ego. É exatamente isso, Geraldo. Eu acho que o presidente deveria estar junto com ele nas entrevistas. Por que não? Porque conduzindo as entrevistas, né? Se eu não sou engenheiro, eu vou contratar o melhor engenheiro para ficar do meu lado. Com certeza. O Mandetta é ortopedista, mas ele tem os maiores técnicos do lado dele. Eu acho que isso daí é questão de ser humilde, de eu não saber, mas eu vou procurar um colega que sabe mais do que eu para me ajudar. Porque eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo meu país. E a gente observa, não o conhecia, mas a fala mostra uma tranquilidade. E ontem, quando ele saiu do palácio, que concedeu uma coletiva, ele fez questão de abrir espaço para todos os seus diretores que estavam na mesa. Fulano, você, fulano, este é, para mim,
o verdadeiro líder. Um gesto muito bonito. Né? Com você, o que está acontecendo lá? Ele citou o nome de cada um, uma demonstração que ele é o ministro, mas ele não faz nada sozinho. E eu acho que é isso que faz, esse gesto, é uma demonstração de competência. Competência, doutor José Carlos Maruoca, você conquista, você não insiste com ela para dizer, ou coloca na sua testa, eu sou competente. As pessoas, elas descobrem e você permite que elas vejam, porque do contrário, você é apenas um figurante. Perfeito. Né? Eu vou fazer um intervalo enquanto a gente toma um pouco mais de água, porque o papo está super agradável com o Dr. José Carlos Maruoca. No segundo bloco, nós voltamos em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores. Obrigado a você pela audiência. Gente, eu tenho recebido nas redes sociais, e aliás, muito obrigado pelo carinho, você no Facebook. Você percebe que não tem como eu falar aqui e, ao mesmo tempo, responder de coração. São muitas pessoas e eu não quero aqui dizer o nome de um por lá. Tem dia que eu falo alguns, aí o outro fica com ciúmes. Mas muito obrigado, né? É um programa de qualidade, um programa que está há 6 meses no ar e alcançou uma audiência qualitativa na cidade de Guarulhos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a sua família. Voltamos a falar com o nosso convidado, Dr. José Carlos Maruoca. Algo que me chamou a atenção essa semana é a transparência como o ministro da Saúde, eu encerrei o primeiro bloco falando dele e vou iniciar falando o segundo, que ele se coloca à disposição das pessoas. Eu acho que o político tem que ser assim. Nas coletivas, ele não deixa nenhuma pergunta sem resposta. E quando é questionado a respeito de qualquer dado, ele diz, olha, peraí, nós recebemos os dados da secretaria estaduais. Então fica difícil. E ele não deixa sem resposta. Muito bem. Aonde eu quero chegar? Hoje, o ministro da Saúde, ele está aguardando resultados de pesquisas que podem ajudar ou não a população, né? E ele, com certeza, não tenho aqui procuração, mas ele não vai hoje na coletiva, se houver coletiva à tarde, dizer, olha, esse remédio é bom, esse aqui não é. Ele não vai fazer isso. Mas os fake news do Dr. José Carlos Maruoca tem sido, na minha opinião, um dos desafios de qualquer governo. Porque tem gente se aproveitando
vendendo álcool gel falsificado. Tem gente indo na rede social dizendo representante de campanhas para receber cestas básicas. Esse é um adversário difícil. É muito difícil. Eu fico pensando, como é que a pessoa perde tanto tempo em querer fazer maldade? As pessoas, assim, preparam para colocar fake news sobre pessoa tal, A ou B, mas ela faz uma produção, Geraldo. Não é uma coisa que você faz em 5 minutos, é uma produção. Eu vejo assim, para que isso, sabe? Daqui a pouco a gente vai ver a verdade, Geraldo. Ela vai sempre aparecer. Com certeza. Eu acho que o ministro, assim, ele está se mostrando seguro na fala dele. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial, gente. Não é uma... Nós estamos falando com... embora a H1N1 fosse presente, que a dengue, que o Zika, mas nós estamos falando de uma doença global, nós estamos numa guerra, e tudo vai ser diferente depois que isso passar. Então, não pense em você que um perfuminho vai resolver isso. Eu acho que a coisa é muito mais ali na frente. Eu acho que as nossas pesquisas estão no caminho certo. Tem as drogas, os retrovirais que nós estamos utilizando, que tem um efeito até melhor que a cloroquina. Então, acho que o atazanavir, que é uma medicação que a gente está usando muito, isso vai, assim, vão ter estudos, assim, muito rápidos. Uhum. Acho que nunca a ciência produziu tantos trabalhos em tão pouco tempo. Verdade. Então, por isso que eu acredito que nós vamos resolver logo esse problema, e que bom que nós sejamos um dos últimos a serem atingidos por essa doença. Também concordo com você. Deixa eu mandar um abraço aqui, eu esqueci. Meu amigo Antônio, lá do São Domingos. Eu anotei aqui, mas eu tenho que falar de você hoje. O Antônio Azevedo, o Walter Matos, o Haroldo Godoy, o Ivan Campos, né? O Johnny, grande abraço, grande São Paulino Johnny. Olha, eu lembrei agora, hein? Você não pode falar que eu não lembrei. Agora, doutor, estou conversando ao vivo com o doutor José Carlos Maruoca, e a vocês que estão na rede social, beijo grande, que Deus abençoe a todos. E fiquem em casa. Uma preocupação hoje, doutor, eu sei que não é sua área, mas o currículo desse cidadão é grande. Ele já foi secretário de Indústria e Comércio, então conhece da matéria, é um gestor por natureza. Você acha que essas medidas do governo federal em abrir crédito, em linha de crédito emergencial para as empresas, vai sanar o problema delas num curto espaço de tempo? Mas essa conta elas vão pagar. E aí, há questionamentos e entidades e classes dizendo, o melhor dos mundos seria não cobrar os juros, cobrar só a parcela de quem pedir financiamento e de quem paga aluguel também não cobrar os juros. São decisões difíceis. Primeiro, o cara que tem imóvel, a renda dele do imóvel. Segundo, o governo, para bancar essas despesas emergenciais, seja municipal, estadual ou federal, ele precisa dos recursos. São situações que não dá para ter uma resposta, cravar uma resposta, né, doutor? Perfeito, Geraldo, mas eu acho que a partir do momento que todos entendermos que estamos numa guerra, é uma guerra, e só países que passaram por uma guerra sabem o que é isso. Logicamente que o governo federal vai injetar muito dinheiro na economia, assim como de outros países. Eu acho que o auxílio para esse pessoal que mais precisa é muito importante, porque a pessoa, a diarista, que ela recebe por dia para poder levar comida para casa, se ela não trabalha, ela não recebe, ela não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar a energia, não consegue pagar o botijão de gás, que é um absurdo que estão fazendo. Então, eu vejo que nós temos que modificar todo o nosso sistema. Não é só os empresários, não é só os bancos, não é só quem trabalha com o mercado imobiliário. Todos nós somos atingidos em maior ou menor grau.
De certo que a próxima, esse pico dessa pandemia vai vir. Mas assim, a onda desse desafio econômico também vai vir, Geraldo. E vai vir muito forte. Vai vir muito desemprego, vai vir muita fome, mas eu acho que todos juntos vamos passar por isso. Vamos passar muito melhor e muito mais fortes. Vamos ser um país melhor. Assim que conseguimos entender, porque nós vamos entender o próximo. Muitas empresas vão quebrar, infelizmente, muita gente vai ficar desempregada, mas é o preço que se paga do pós-guerra. Olha, algo que você citou aí, do botijão de gás, gente, é inadmissível o que está acontecendo hoje em São Paulo. Né? Na semana que passou, final de semana, eu acho, a Globo mostrou várias distribuidoras com gás no topo. Eu ontem, moro aqui na região central, fui comprar botijão, porque eu não quis na época colocar com gás, mas depois disso vou ter com gás passando na minha rua e eu não quis colocar. Mas depois de que eu passei ontem, eu fui lá na cidade soberana para encontrar um botijão a R$70. Porque alguns engraçadinhos estavam vendendo a mais de R$100. Né? Encontrei pessoas que compraram o botijão a R$150. É o absurdo do absurdo. E aí, tem supermercados também que já foram punidos no Brasil, que também é um absurdo do absurdo, é isso que o doutor José Carlos Maruoca acabou de falar, em sã consciência. Será que você não dói nada, você é empresário, vender um produto, você já está ganhando, porque ninguém vende nada em supermercado nenhum se não estiver ganhando. É só você imaginar aqui, quando tem os Black Friday de alguma coisa aí, 60%, então, quando tem essas feiras malucas de desconto, aí você, como consumidor, você tem que parar e analisar, peraí, se esse cara, Maruoca, está dando 50, 60, ele passa o ano inteiro ganhando de mim e de você. Desculpem. É a pura verdade. Aí chega no momento onde a sociedade deve se unir, e você que está me ouvindo agora, denuncie. Não tem outro caminho. Onde todo mundo está ajustando as contas, quando pode pagar, aí aparece o descobridor da roda para subtrair de você algo que é leviano. É uma pequenez muito grande. Demais. Falsificar álcool gel. Eu recebi um vídeo, Lucas. Olha, o cara falsificando álcool gel. E vendendo. Já passei a denúncia para a Prefeitura de Guarulhos. O cara falsificando álcool gel. É um maluco final de carreira. Não tem adjetivo que eu possa colocar, porque eu vou perder tempo. O adjetivo ele fica até prejudicial a essa pessoa. Se é que eu posso chamar. Né? Então, no momento difícil, onde o mundo está doente, aí vem alguém, ao invés de ajudar, quer puxar o tapete para ver você cair e quebrar a cara. Mas, Geraldo, essa pessoa também não está isenta de ficar doente. Boa, boa. Muito boa colocação. Além de não ficar isenta, o que me chama a atenção, um mau exemplo. Um mau exemplo. Porque ele, como empresário, deve ter filhos. Deve ter filhos. E que exemplo você está dando para a sua família? Mau exemplo. Mau exemplo. Péssimo exemplo. Eu acho que o desafio maior está essa imagem negativa que esta empresa passa para a família. Levar vantagem é alguma coisa pertinente? E as pessoas que estão habituadas a levar vantagem, elas vão ter um fim trágico. Isso é natural. Isso é da natureza. Isso faz parte. Né? Você planta, você colhe. Essa é a realidade, né, Maruoca? Tudo que vai e volta. Exatamente. Agora, doutor Maruoca, hoje, com a sua experiência, lembrei. Recebi outra denúncia das farmácias,
que também, olha só, eu ouvi, e a matéria pronta, o governo federal prorrogou por 60 dias o reajuste. Se tem alguma farmácia praticando preço abusivo, denuncie no PROCON. Vai lá no PROCON e denuncie. Porque, pelo amor de Deus também, né? Não dá para segurar 60 dias? Dá, né, Maroca? Com certeza. Dá para segurar 60 dias, senhores e senhoras? Por favor, né? Um outro assunto, Maroca. Hoje, a gente sabe que as pessoas em casa, elas deveriam ter o hábito natural da higiene. Hábito natural. Nós falamos aqui no decorrer do programa que esta pandemia, ela vai deixar exemplos que deverão ser bem aproveitados pela sociedade. E um dos exemplos que eu acho pertinente é a higiene na sua casa. Não é porque falamos aqui do transporte público que aí o governo vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que fazer alguma coisa. Afinal de contas, você paga a passagem, você tem que estar sentado. Eu acho que essa coisa de levar as pessoas em pé, eu acho que deveria ser proibido. É a minha opinião. No avião, você já viu algum passageiro? Boa! Boa! Eu acho que isso aí, você não viaja em pé no avião. Então, de chegar no momento do governo, de maneira geral, pensar, senhores deputados, senadores, governadores, pensar, peraí, eu estou pagando para viajar, eu quero ir sentado. Como bem disse o doutor José Carlos Maroca, opa, no avião ninguém vai em pé. Agora, os hábitos domiciliares, doutor José Carlos Maroca, são importantes para a sobrevivência de uma sociedade sadia? Com certeza, vou mais além, Geraldo, vou mais além. Saneamento básico é condição sine qua non de uma boa saúde. Então, na sua casa, a gente pensa isso para uma cidade, na sua casa, algumas coisas que a gente não costuma fazer. Mas, que, por exemplo, algumas pessoas, assim, latinha de refrigerante que a gente lava, antes ninguém lavava para usar, para abrir. Assim, eu tenho origem japonesa, então alguns hábitos de você tirar o sapato que você veio da rua para entrar na sua casa. Você tira o seu sapato que você veio da rua e dentro da sua casa, que é uma situação limpa, você usa um chinelo dentro da sua casa. Boa. Muito Porque boa. Imagina quanta sujeira você leva na sola do seu sapato para dentro da sua casa. Boa. Então, são pequenas coisas que a gente vai vendo que alguém em algum país usa, que a gente vai começar a usar agora. Assim, são pequenos detalhes que vão fazer a nossa vida melhor. Um hábito, as pessoas falam assim, fatores de risco. Hoje, tabagismo é fator de risco, assim como mais de 60 anos, assim como diabetes, assim como hipertensão, assim como doenças pulmonares. Então, vamos pensar, será que vale a pena eu arriscar minha vida por um prazer momentâneo? Boa, bacana. Atividade física, bons hábitos dentro de casa. Eu acho que bons hábitos dentro de casa não são hábitos de higiene, são bons hábitos de convivência. Doutor José Carlos Maroca, espero vê-lo outras vezes. E, com certeza, a tua informação ela é importante pela tua experiência, pelo seu know-how. Médico com uma capacidade muito boa de interagir, com conhecimento empresarial muito grande. Doutor José Carlos Maroca, otorrino, né, nosso médico. Olha, indico isso aqui, um dos mais importantes otorrinos da cidade de Guarulhos. Muitíssimo obrigado e as tuas considerações. Eu agradeço muito pelo convite, Geraldo. Eu fico feliz em poder ajudar a população aqui de Guarulhos a entender um pouco melhor da vida. Não só a parte médica, mas a parte de poder servir. Eu acho que servir é muito melhor do que ser servido. E eu vim aqui porque para mim é uma troca isso também.
eu aprendo muito. Cada dia eu aprendo mais. Sim. E hoje aqui aprendi um pouquinho mais, Geraldo. Muito obrigado. Obrigado você, doutor José Carlos Maloca. Vocês perceberam que nós aqui, por ordem médica, estou com um médico aqui, mantivemos a distância de quase 2 metros. Para nós é um privilégio ter esse profissional, meu amigo doutor José Carlos Maloca, um dos principais otorrinos da cidade de Guarulhos, com assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Pó. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência, sempre às 19 horas, ao vivo, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.